Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a iniciar o estudo do livro de Provérbios. Estamos assim num livro chamado Poético. E nós iremos então hoje fazer a introdução a este livro para conhecermos um pouco melhor daquilo que Deus quer falar connosco através deste livro. Há na Bíblia várias secções de livros. Eles são agrupados por temas, normalmente no Velho Testamento, e por isso mesmo encontramos uma secção que é a secção dos livros poéticos. Essa secção é constituída pelo livro de Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, nesta secção encontramos o nosso livro que nós estamos a estudar. Certamente você está lembrado que temos os livros da secção da lei, temos os profetas, os livros históricos, profetas maiores e menores, e temos também esta secção que eu já descrevi, que é a secção dos livros poéticos. Estes livros pertencem então a este grupo de poesia hebraica. O autor do livro de Provérbios é Salomão. Salomão é também autor de vários outros livros. Temos o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, que também é composto e escrito pelo próprio Salomão. Porém, o livro de Provérbios é ligeiramente diferente dos demais livros poéticos. Provérbios é um livro sobre sabedoria, enquanto, por outro lado, temos o livro de Eclesiastes, que poderíamos dizer que é um livro sobre os devaneios do homem, enquanto Cantares de Salomão é um livro sobre o amor. Salomão foi um homem extremamente sábio, e é isso que nos diz aqui o livro de 1 Reis, ao relatar a vida de Salomão. Ele diz que Salomão compôs 3.000 provérbios, e foram realmente os seus cânticos de 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde os cedros, que estão no Líbano, até o ensopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Isto nos descreve o livro de 1 Reis, no capítulo 4, o verso 32 a 34, sobre quem era Salomão. Salomão realmente era um homem extremamente erudito. Diz a sabedoria popular que não houve homem mais sábio à face da terra do que Salomão. E o livro de Provérbios, então, é um livro escrito por um homem sábio, um dos homens mais sábios que alguma vez existiu à face da terra. Então, o que significa esta ideia de provérbio? Provérbio é um dito. É um dito popular que se torna conhecido, facilmente memorizável e que tem uma verdade específica. É uma curta sentença que de alguma forma dita uma longa experiência de vida. É uma máxima de vida fácil de recordar. Poderíamos definir então provérbios desta forma. Nós temos os nossos próprios provérbios populares. No entanto, não quer dizer que esses provérbios populares sejam também todos eles coerentes até. Mas isso nós iremos ver um pouco mais à frente. Vejamos então aqui no livro de Provérbios qual é a chave, qual é a ideia central que o autor quer descrever. O livro de Provérbios podemos encontrar a ideia-chave logo no primeiro capítulo, no verso 7. Então o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7 diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino." Então podemos ver, se queremos ser homens e mulheres sábios, a primeira coisa que nós temos de fazer é ter temor a Deus. Com esta ideia em mente, Salomão vai desenvolver os conceitos de vida que ele vai passar para o seu filho. Este título geral, então, do livro Provérbios de Salomão, filho de Davi, mostra aqui algumas características. Há, então, algumas características do livro de Provérbios
que eu creio ser necessário que cada um de nós esteja inteirado para podermos compreender, quando lermos o livro de Provérbios, compreender o que o autor nos está a querer dizer. Primeiro é que o livro de Provérbios não é um livro científico. É necessário você entender isto. O livro de Provérbios não é um livro científico. Por exemplo, o autor de Provérbios claramente designa dizendo que o livro procura mostrar os caminhos do coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Isto temos no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Então, foi muitos anos mais tarde só que os autores puderam começar a estudar melhor o organismo e dissecar o que significa a vida e o coração e o sangue, a circulação. Aqui não estamos a falar de aspectos científicos. Estamos aqui a falar de conceitos de vida. Portanto, o autor não se está a referir a problemas cardiológicos ou do sistema sanguíneo, mas para todos os efeitos ele estava a falar que do coração procedem as fontes da vida. Num certo sentido, por um lado científico também, porque é verdade que o coração é o órgão do ser humano que começa a trabalhar mais cedo, até antes do cérebro ser formado no embrião, já o coração está a trabalhar, antes do cérebro começar a lançar informação para o resto do corpo humano, ainda numa forma embrionária, já o coração está a trabalhar, a bombear as fontes da vida, a dar origem à vida. Então, de facto, apesar de não ser um livro científico, a palavra de Deus, mais uma vez, tem razão. Continua a ser rica até nestes aspectos nos quais a palavra de Deus não procura ser, de alguma forma, norte para estas áreas. No entanto, é tão verdade isto que o autor do livro de Provérbios diz, que do coração procedem as fontes da vida. Não só a nível de vida física, mas também essencialmente a nível de vida emocional, psicológica, dos valores que cada um de nós defende. É do coração que procedem os valores. Valores como a verdade, a coragem, a sinceridade, a honestidade, o amor, a felicidade, onde o homem tenta encontrar aspectos para descrever isto e de facto não temos a forma clara, científica para descrever estas verdades que têm a ver com o amor, com a felicidade, com a amizade, com a empatia, questões que não se podem quantificar em termos de órgãos, de células, de matéria, pois são realmente fontes de vida. Um segundo aspecto relacionado com o livro de Provérbios é que o livro de Provérbios tem um elevado plano moral. Ele conduz-nos para um patamar de relacionamento moral que de facto se calhar não é o nosso diariamente. Então ele vai-nos fazer sugestões, vai-nos dar orientações, vai-nos dar mandamentos para nós podermos viver uma vida moral mais íntegra, mais sábia, mais correta. Um terceiro aspecto que nós vamos encontrar no livro de Provérbios é que ele não se contradiz. E aqui voltamos à questão dos provérbios populares. Enquanto nós nos provérbios populares encontramos contradições, nós no livro de Provérbios não vamos encontrar estas contradições. Você talvez está lembrado daquele provérbio popular que nós encontramos e que diz: Deus dá nozes a quem não tem dentes. E depois logo a seguir há um outro provérbio popular que diz: Deus escreve direito por linhas tortas. Então são claramente dois provérbios contraditórios. Um que diz que Deus é injusto, e porque Deus é injusto, Deus dá nozes a quem não consegue comer um fruto tão duro, e por isso a injustiça de Deus. Por outro lado, logo a seguir há um provérbio dizendo: não, Deus é justo, porque Deus escreve até direito por linhas tortas. Eu creio que estes provérbios populares refletem muito claramente quem nós somos. Nós, os seres humanos, somos tão incoerentes quanto os nossos próprios provérbios. É por isso que precisamos, se calhar, memorizar mais provérbios da Bíblia, provérbios que não se contradizem. Eu, sinceramente, prefiro o segundo provérbio, onde Deus escreve direito por linhas tortas, pois realmente é um provérbio muito mais adequado ao caráter de Deus. Deus não é injusto. Deus não é um Deus que tem prazer em fazer mal aos seres humanos. Esta é uma mentalidade dos deuses romanos, do paganismo romano, dos deuses gregos e não do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não tem prazer no sofrimento do homem.
O Deus da Bíblia não tem prazer em olhar e dizer vamos dar nozes a quem não consegue comê-las. Não é este o Deus que está na Bíblia. O Deus da Bíblia é realmente aquele Deus que escreve direito por linhas tortas. Mesmo quando o homem peca, mesmo quando o homem se afasta de Deus, mesmo quando o homem faz mal ao seu próximo, Deus reverte aquele mal e o transforma em bem. É isso que nós encontramos em toda a Bíblia. Citando só um exemplo, a vida de José do Egito. Os seus irmãos intentaram mal contra ele, procuraram prejudicá-lo, vendê-lo como escravo. Depois a mulher de Potifar, porque ele foi honesto com Deus e com seu patrão, mentiu a respeito dele e colocou-o na prisão. E Deus pegou naquele mal todo que estavam a fazer este jovem e tornou-o em bem, tornando-o governador do Egito. Vejamos como Deus escreve direito por linhas tortas. Talvez na sua vida você está a ver Deus fazer isso. Pessoas que lhe querem mal, pessoas que lhe querem ofender, magoar, destruir a sua personalidade, e Deus pega nesse mal que lhe estão a fazer e transforma em bênção para a sua vida. Por isso fique confiante em Deus, porque este é o Deus das Escrituras e não o Deus maldoso que quer ver o ser humano sofrer. Então, com estes 3 conceitos, nós vamos abordar certamente o livro de Provérbios. Muitos pensam que o livro de Provérbios são ideias isoladas. Não tenho essa ideia sobre o livro de Provérbios. Eu gostaria de sugerir que o livro de Provérbios é mais uma história de vida. É uma história que conta a caminhada de um jovem. E é nesta perspectiva que nós vamos abordar o livro de Provérbios. Eu sei que nós encontramos no livro de Provérbios textos isolados que são riquíssimos, são pérolas preciosas para nós, são pepitas de ouro que nós encontramos nas Escrituras. E muitas vezes nós temos a tentação de pegar nessas pepitas de ouro, isolá-las e quase esquecermos toda a mina que está por explorar. Então, o livro de Provérbios vamos imaginá-lo como uma mina. E cada vez que você encontra uma pepita, eu espero que você não saia da mina e a abandone definitivamente. Às vezes é o que nós fazemos com o livro de Provérbios, porque pegamos num texto do livro de Provérbios, é tão rico para nós, que nós achamos que já não há mais nada para explorar. E é isso que algumas pessoas fazem. Pegam no livro de Provérbios, isolam aqueles textos, até fixam em casa, porque são lembretes importantes. Mas mais do que isso, eu gostaria que você visse a história que nós podemos encontrar neste livro de Provérbios. É um relato interessantíssimo. E tínhamos esta imagem de uma mina. E cada vez que encontrarmos uma pérola, não vamos esquecer a mina. Continua a haver muito filão de ouro para explorar, muitas pérolas preciosas para encontrar. Por isso, não abandone rapidamente a mina, que é o livro de Provérbios. Nós já sabemos que neste livro a palavra-chave, a ideia-chave, encontramos-la no capítulo 1, verso 7, e é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esta ideia dava um ótimo concurso aqui para o nosso programa. Qual é a palavra-chave do livro de Provérbios? E vocês teriam que dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou uma outra pergunta para este concurso era: qual é o versículo-chave do livro de Provérbios? E vocês diriam Provérbios capítulo 1, verso 7. Esta é uma ótima ideia, talvez para um concurso. Se calhar um dia ainda vai surgir aqui no nosso programa esse concurso para vocês poderem participar. Qual é a ideia-chave e a palavra-chave, ou o versículo-chave do livro de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então este é o conceito mais importante que nós podemos retirar aqui do nosso livro de Provérbios. Mas certamente vamos retirar muitos outros ensinos importantes. O verso 8 aqui deste mesmo capítulo diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Aqui temos uma frase importantíssima para a compreensão de como vamos receber esta sabedoria, este viver dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, que nós acabamos de estudar há bem pouco tempo, no livro de Efésios, no capítulo 6, o verso 1, ele disse: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então temos aqui um conceito que continua a ser transversal a toda a Bíblia. A obediência, a honra aos pais é algo que Deus tem como precioso.
Quando isto não acontece, infelizmente começa-se a perder valores na sociedade e começa-se a ouvir gangues juvenis. Porquê? Porque muitas vezes estas crianças não foram ensinadas a obediência aos seus pais. Muitas vezes converso com professores, quer do ensino básico, quer do ensino secundário, e verifico que muitos professores têm graves dificuldades para manter os alunos atentos na sala de aula. E eu creio que uma das principais razões é porque muitas vezes os filhos em casa não têm tido este preparo de ser obedientes aos mais velhos, de respeitarem as autoridades. E compete-nos a nós, pais, esta principal função que é a educação. Nós, pais, não podemos, de forma alguma, isto é veemente, não podemos, de maneira alguma, delegar a responsabilidade da educação a outras instituições. Não podemos delegar a responsabilidade da educação aos avós. Nós, pais, não podemos delegar a responsabilidade da educação às escolas. Não podemos delegar a responsabilidade da educação ao governo. Não podemos delegar a responsabilidade da educação às igrejas. A responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa como pais. E independentemente das matérias que as escolas queiram transmitir, nós, pais, temos o dever de educar os nossos filhos. É por isso que, quando surgem questões de ordem ética, questões de ordem moral, questões de ordem religiosa, os pais devem ser os primeiros a manter a sua posição diante dos filhos. Não devemos ignorar estas matérias. Muitas vezes os pais dizem: quanto à matéria de ordem religiosa, eu vou deixar o meu filho andar à vontade, ele que escolha. Pode parecer um conceito interessante, mas nós, pais, não nos podemos demitir da nossa função de educadores. O que é que nós estamos a educar os nossos filhos dizendo isso? Estamos a dizer, provavelmente, que a vida espiritual não é importante. Se eles fazem como eles quiserem, a vida espiritual não é importante. E isto é um erro em que nós corremos e podemos ceifar amargos de boca com esta atitude. Eu creio que é preferível nós, pais, conduzirmos os nossos filhos naquilo que nós acreditamos ser bom para eles, do que deixá-los ao Deus dará, deixá-los desamparados, sem orientação nenhuma. Precisamos dizer aos nossos filhos, e às vezes dizemos-lo sem que seja por palavras, mas precisamos dizer aos nossos filhos: meu filho, quanto à matéria de ordem espiritual, segue este caminho ou segue aquele caminho. Ou não segue caminho nenhum. Ou o pai vai procurar ou ajudar-te a procurar. Eu acho que isto é fundamental. Eu lembro-me de uma senhora que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, chegou perto de mim e dizia: olha, pastor, estou desorientada, já não sei o que fazer mais, e o meu filho está envolvido em drogas e eu queria que ele saísse desse meio. O que é que eu posso fazer, ou o que é que a igreja pode fazer para me ajudar? E eu disse: a primeira coisa que a igreja pode fazer para ajudar a si e ao seu filho é que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Quando Cristo for importante para si, provavelmente ele passará a ser importante para o seu filho. Então você, se quer educar os seus filhos, em primeiro lugar, você tem de compreender a importância da vida espiritual. Quando você tomar essa decisão importante, então conduza o seu filho naquilo que você está convencido que é importante. É preferível, passado uns anos, você dizer: olha, filho, errei, enganei-me, o caminho que eu estava a trilhar era este, mas afinal de contas enganei-me, peço perdão, mas eu acho, filho, que este é o melhor caminho agora. E é humildemente assumir isso diante do filho ou da filha, do que simplesmente não lhe dar orientação nenhuma. Podemos correr sérios riscos estragando a vida dos nossos filhos se não lhes dermos a orientação espiritual que eles necessitam para a sua vida. Nós encontramos também neste livro de Provérbios desafios muito interessantes e precisamos entender que Salomão, que foi o autor deste livro, ele foi realmente alguém que manifestou a sabedoria que ele tinha, a sua relação também com Deus foi impregnada e por isso transposta para estes provérbios. No livro de Eclesiastes, que Salomão também escreve, no capítulo 12, o verso 9 e 10 diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, compôs muitos provérbios, procurou o pregador achar palavras agradáveis e descrever com retidão palavras de verdade.
Aqui no fundo temos uma frase que resume bem a preocupação de Salomão ao deixar escritos os seus textos. Ele tinha esta preocupação de deixar então palavras de sabedoria, palavras retas, palavras de verdade. Nós vamos estudar o nosso livro de Provérbios. Eu gostaria de dizer isso já previamente. Não vamos poder analisar cada provérbio profundamente. Nós, como é do seu conhecimento, procuramos fazer um estudo da Bíblia em 5 anos e certamente se fizéssemos frase por frase cada análise, iríamos se calhar levar 10 anos ou mais, mas como não temos esse tempo, vamos limitar-nos a olhar para os provérbios, tirar as lições importantes que encontramos dele o melhor possível. Provavelmente não iremos só ler alguns provérbios conhecidos, iremos provavelmente ler também provérbios que são menos familiares, mas focar a nossa atenção o melhor possível, tendo em conta o tempo que nós temos. Eu já disse que Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios. Isso nós verificamos no livro de 1 Reis, capítulo 4. E nós aqui temos no livro de provérbios aproximadamente 1.000 desses 3.000 provérbios. E por isso mesmo, desses 1.000 provérbios, nós não vamos conseguir dissecar todas as coisas. Temos de entender mais uma vez que o livro de provérbios utiliza uma técnica interessante para passar a sua mensagem, que é o paralelismo. Salomão, o que é que quer dizer com isto do paralelismo? Salomão vai usar, então, ideias paralelas, ideias parecidas, às vezes, outras vezes ideias paralelas, mas opostas, para descrever os seus pensamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos dar exemplos, talvez seja mais fácil de você compreender. Vai existir no livro de Provérbios paralelismos que são sinónimos. Por exemplo, Provérbios 19, 29 diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Ou seja, aqui temos ideias semelhantes a serem descritas. Há um paralelismo, normalmente separado por um i ou um mas, que separa as duas ideias, que neste caso são semelhantes. Temos também paralelismos que estão em oposição, que não são semelhantes, são opostos. Então vemos aqui, por exemplo, no livro de Provérbios 13, 9, que diz: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.